mesmo assim, de trazer para vocês em relação a essa dinâmica da anedonia, porque a gente fala da anedonia e acha que ela é algo isolado, né? Mas o tema da depressão e o tema da anedonia em si, eles não são o problema, eu diria, o grande problema dessa questão da depressão. O grande problema da depressão é essa não identificação. Então, tem muita gente que não sabe que tem. Então, eu acho que não saber que tem uma patologia, uma doença, deve ser uma coisa terrível, né? E acho que saber é o primeiro grande passo, para mim, para você, para qualquer um, e identificar isso aí. Saber que a coisa não está legal. Tipo, meu, eu não estou legal. A depressão, na psicopatologia, ela é considerada um transtorno de humor, como a gente viu, né? E a ideia de um transtorno de humor é a deliberação desse humor no convívio social. O sujeito está sozinho, quando ele tem um problema, por exemplo, de motivação, de fazer acontecer, de sair, tudo isso é um problema para a pessoa. Parece uma coisa absurda ter que ir para uma festa de aniversário. É quase que a morte ter que sair para ir comprar alguma coisa no shopping, tudo mais. Então, o problema da depressão quase sempre está ligado à falta de prazer, que é essa anedonia que a gente está falando. Então, o problema da anedonia na psicanálise ele é tratado com questões que identificam fenômenos do inconsciente, da questão psíquica do inconsciente, descoberto por Sigmund Freud, né? E aí, nesse viés da psicanálise, a gente consegue, então, ficar, pessoal, assim, produzindo dentro da gente essa satisfação, né? Uma satisfação que ela é a satisfação da anedonia, que é da tristeza. Imagina você produzir uma tristeza dentro de você, você gostar disso, sentir prazer com isso. Quem já atravessou aí algum tipo de transtorno depressivo ou essa perda do libido, que a gente chama do libido no ponto de vista não sexual, mas no ponto de vista da pulsão de vida, a gente sabe que isso danifica, prejudica, maltrata. Então, no máximo que eu puder colocar aqui para vocês essas informações, eu vou trazer sempre a depressão associada nos conceitos de humor, por ser um transtorno depressivo maior, transtorno de humor especificamente, né, a depreciação do humor, ligado a esse comportamento de não fazer nada. Só que existem dois não fazer nada aí. Primeiro é o não fazer nada bem feito, que esse é positivo, é você se desligar, como no final de semana, ou no entretempo durante o trabalho, né? E dizer para o teu neurônio, dá um time, segura a onda um pouquinho, calma, vai refletir, vai ler, vai estudar, vai respirar. Não fazer nada bem feito, você pode considerar que é o respirar. Então, eu respiro e paro. E os pensamentos só atravessam a minha mente, como a gente falou na nossa sessão de meditação, que inclusive podemos voltar depois a um tema maravilhoso, quase que um remédio de cura natural. Então, contemplar os pensamentos que passam para um depressivo é angustiante, porque ele tem uma lente negativa sobre absolutamente todos os comportamentos. Então, enquanto as pessoas conseguem ver o dia e o dia passa de uma forma natural, para quem sofre de depressão e anedonia, pessoal, é um transtorno terrível, porque a lente é negativa. Você dá uma mensagem positiva, o sujeito diz, mas isso aí com certeza vai dar errado, vai quebrar, vai ficar ruim. Então, quantas pessoas você conhece no trabalho hoje que estão atravessando depressão e não sabem disso? Se duvidar, o colega que está trabalhando com você sabe e ele não sabe. Porque ele é depressivo, deprecia nos comportamentos, não valoriza as pequenas coisas, não valoriza as pequenas conquistas. Você está produzindo a toda hora uma série de benefícios e o sujeito não consegue. Na cabeça dele, aquilo não é compatível, falta, sempre falta, nunca está bom. Isso é depressão. Isso é depreciação dos níveis de serotonina que nós falamos, que inclusive 95% dela, repito, é produzida no intestino, sob trato intestinal, compreendendo ali os alimentos que vêm nas vilosidades do intestino, aquela coisa toda estruturada que a gente explicou. Então, talvez o momento de você trabalhar alimentos alcalinos, alimentos nutracêuticos, alimentos com peso molecular ideal, o intestino suportando na média de seus 100 mil Daltons, e aí só para parafrasear para vocês, é a unidade de medida molecular. Então, a medicina ortomolecular prega essas questões do alimento. Esse alimento que é puro, esse alimento que é, como eu sempre digo,
vivo, porque ele é molécula viva com alimento vivo. Não é a química industrializada, produzida como alimento lá no período da guerra, que matou inclusive uma grande maioria daqueles homens pós-guerra com câncer, muitos deles o câncer de colo, o câncer de intestino, porque o alimento é demasiadamente não natural. Então, ele entra em contato com o corpo natural e tem todo esse problema que a gente tem visto, né, do câncer e de outras doenças patológicas vindouras do intestino, inclusive a doença mental, por ausência desse que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bom humor, é o bem-estar, felicidade. É muito importante a gente entender essa dinâmica, assim. Toda palestra que as pessoas assistem sobre depressão, elas não consideram o intestino, né? E precisa ser considerado. Eu digo isso porque, tanto no consultório quanto na Produzo, o que a gente escuta é depressão associada quase que 100% à questão de pensamento. Quando, na verdade, o pensamento, ele aumenta esses níveis. Há uma pessoa que perde alguém e o seu nível de serotonina, de neurotransmissor, que é a química que vai fazendo essa ponte sináptica dos neurônios, é baixo, bem baixo. Um outro tem um nível maior. Ambos perderam pessoas de mesma importância na vida. Qual dos dois você acha que vai sofrer mais o luto, que vai não entender de forma alguma e não vai aceitar? Gente, tem mulheres aqui que a gente atende que tem mais de 12 anos tratando problemas de luto. Luto mesmo. A pessoa morreu, se foi, ela não consegue se libertar. Ela tem tudo intocado no quarto do pai, da mãe, da filha. O luto do filho é sempre o pior. Então, talvez isso tudo explica que o pensamento, quanto mais ele não é entendido, mais a pessoa deprecia. Quanto mais o pensamento é mastigado, ou como a gente chama na psicopatologia, ruminado, você fica ruminando. Você sabe o que uma vaca faz para absorver o máximo de nutriente? Ela digere, volta aquela enzima, né? Joga a enzima de novo no capim, no mato, na planta, e ela degusta de novo, deglute, depois volta, e ela vai fazendo a ingesta do alimento dela, ruminando. Ela vai ruminando aquilo, até extrair o máximo possível. Isso acontece todo dia com uma pessoa que atravessa ou está no processo depressivo. Ela rumina de tal forma que quando ela rumina esse pensamento, ela produz essa sensação absurda de amargura, de mau humor, de luto, de melancolia, de anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer nas coisas que antes ele sentia prazer, a pessoa era normal, considerada normal. Então eu queria que você pudesse aqui agora, junto comigo, que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre episódios de depressão e anedonia que vocês ou vivenciaram ou que por acaso vocês atravessaram, ouviram alguém, né, acompanharam a vida de alguém, para que a gente possa aplicar, eu diria, algumas questões mais pontuais acerca disso, tá? Inclusive no próximo conteúdo que a gente vai colocar aqui. Vamos lá? Saúde Flix. Aulas e conteúdos ilimitados. Te desejo saúde, paz e bem onde você estiver. Oi para você, aqui Alex Cavalcante. Muito obrigado por ser parte dessa jornada de saúde integral. Acredite, há uma porta, sempre há uma saída. Compartilhe, sempre é tempo de reviver essa história diferente, uma nova história. Eu espero você para te ajudar. Acesse nossos links. Paz e bem.